E aí pessoal, eu sou Saor Lucena e eu quero falar com você sobre 5 formas erradas de se buscar a vontade de Deus para a sua vida. Tomar decisões segundo a vontade de Deus é algo importantíssimo. Nós nascemos para viver de acordo com a vontade de Deus. Fomos criados para fazer tudo para a glória dele e só assim é que podemos encontrar a verdadeira alegria. Agora, quando desobedecemos, sempre atraímos desgraça para a nossa vida de um jeito ou de outro. Só que tomar decisões de acordo com a vontade de Deus muitas vezes não é algo fácil. Muitas vezes nós ficamos meio perdidos sem saber o que fazer. Será que Deus quer que namoremos com aquela pessoa? Ou mesmo que a gente se case com ela? E que comecemos aquele curso, aceitemos aquele trabalho? Ou que nos mudemos para aquela cidade? O que é vontade de Deus para a nossa vida? Agora, como descobrir isso? Como buscar a vontade de Deus? Para responder a isso, as pessoas seguem diversas formas. O problema é que muitas delas estão erradas. E é por isso que eu quero mostrar para você 5 formas erradas de buscar a vontade de Deus, que provavelmente são as mais populares e inclusive você ou algum conhecido devem estar seguindo. Então é bom que vocês entendam onde está o erro. E se você gostou desse tema, deixa aí um like no vídeo, se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como esses. E a primeira forma errada de se buscar a vontade de Deus, e talvez a mais popular de todas, é a famosa portas abertas. Quantas vezes você ou alguém que você conhece não tentaram descobrir a vontade de Deus, se era a vontade de Deus, por meio de portas abertas? Quer dizer, se você estava querendo fazer algo e de repente todas as circunstâncias facilitam seu acesso àquilo, é porque Deus está abrindo a porta, o caminho para que você consiga fazer aquilo. Mas se as coisas se tornarem difíceis, é porque Ele não quer que você faça. Então, essa é a ideia de portas abertas ou fechadas. Quando eu fui fazer meu bacharel em teologia, por exemplo, eu queria muito estudar nos Estados Unidos. Esse sempre foi um sonho que eu tive. Só que isso foi em 2015, justamente quando o dólar saiu da casa dos R$2 e quase chegou até os 4. E por mais que hoje o dólar esteja bem mais caro do que isso, na época isso já foi suficiente para eu não ter mais condições de estudar fora. Agora, isso significa que Deus não quer que eu estude nos Estados Unidos? Que é pecado estudar nos Estados Unidos? Não, só significa que naquele momento minhas condições não colaboravam muito com isso. E não é porque uma porta se abriu ou se fechou que Deus quer ou não quer que façamos algo. Veja, por exemplo, a história de Jonas. Em seu livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, que é um livro que eu recomendo para todos aqueles que querem aprender mais sobre esse assunto, inclusive tem uma resenha dele aqui no canal, então depois assista pelo link que está aqui na descrição. Mas nesse livro o Heber Jr. destaca muito bem que quando Jonas decidiu desobedecer a Deus e fugir para Tarsis ao invés de pregar o evangelho em Nínive, como Deus tinha mandado ele fazer, ele foi para Jope e lá logo ele encontrou um navio para seguir sua viagem. Só que aquela não era uma época muito apropriada para navegar pelo mar Mediterrâneo e navios para Tarsis eram muito raros. Agora, portas abertas, não é mesmo? Olha só, tudo colaborou para que ele fugisse então para Tarsis. Mas perceba, apesar das circunstâncias terem facilitado a execução do plano de Jonas e as portas supostamente terem se aberto para ele, obviamente não era a vontade de Deus que ele fosse para Tarsis. Ele estava desobedecendo a Deus, ele estava desobedecendo o que Deus tinha dito para ele fazer. E como Heber Jr. também diz nesse livro aqui, Paulo frequentemente falava de Deus abrindo uma porta para pregar o evangelho, mas certa vez Deus não abriu a porta para ele pregar na Ásia e o encaminhou para Macedônia. Isso não significa que pregar o evangelho na Ásia seja errado ou que Deus não queria que o evangelho fosse levado até lá. No máximo, aquilo não era o momento para isso. Além disso, algumas vezes portas fechadas, por exemplo, serão apenas Deus lhe provando, lhe fazendo se esforçar mais para seguir em frente. Então não tome uma decisão baseado na dificuldade ou na facilidade para fazer algo, principalmente se aquilo está lhe levando a desobedecer uma ordem direta de Deus ou um princípio claro do Senhor, como revelado nas Escrituras. Não deixe que uma impressão subjetiva tome o lugar de uma ordem clara e objetiva. A segunda maneira errada para se buscar a vontade de Deus é a tal da paz no coração. Se você decide fazer algo e seu coração está em paz por causa daquilo, é porque Deus está lhe dizendo para fazer. Mas se você ficar inquieto após ter tomado sua decisão, é porque Deus está lhe alertando para não fazer aquilo. Mais uma vez temos aqui algo que pode nos enganar. A própria Escritura já nos alerta: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto.
quem o conhecerá? Não, nós não podemos tomar decisões baseadas em sentimentos. Olha para um adolescente, olhe mesmo para um adulto que, cego por uma paixão momentânea, vai contra todos os conselhos do mundo, vai contra tudo que lhe dizem e decide entrar num relacionamento que claramente vai dar errado e realmente acaba em fracasso. Ou mesmo quando a ganância entra em jogo e muitos de nós vão sentir uma enorme paz no coração para aceitar um emprego que ofereça um salário maravilhoso e completa independência financeira. Quem não vai ter mais paz sem ter que ficar se preocupando com como pagar as contas no final do mês, não é mesmo? O problema é que muitas vezes nosso coração ganancioso vai se sentir em paz com uma proposta dessas, mesmo que aquele emprego meio que nos obrigue a fazer certas coisas ilícitas, como fechar os olhos para certas irregularidades nos impostos, ou mesmo ter que mentir para vender algo a algum cliente. Quer ver um exemplo disso na Bíblia? Walt Palmer Robertson nos lembra que Acabe alegrou-se quando reivindicou pela primeira vez a propriedade de Nabote, até se encontrar com Elias. Saul sentiu-se muito bem quando ofereceu sacrifícios antes da batalha, até se encontrar com Samuel. Herodes sentiu-se muito contente ao tomar a esposa de seu irmão, até encontrar João Batista. Não pense que sentimentos inconstantes determinam se você está ou não fazendo a vontade de Deus. Paz num coração facilmente inclinado ao engano como o nosso não é um critério adequado para a gente basear nossas decisões. Por isso que aquelas frases famosas como siga seu coração, faça o que lhe deixa mais feliz, são simplesmente marketing de Satanás, não princípios bíblicos. E a terceira forma errada de se buscar a vontade de Deus é por meio de testes. Mas Saul, como assim? Olhe para a Bíblia, veja como Gideão fez vários testes para que Deus lhe mostrasse o que fazer. E é aí que tá, nem tudo que é narrado na Bíblia é narrado como um exemplo a ser seguido. Muitas vezes será justamente o contrário. A Bíblia narra como Davi mentiu e assassinou e traiu só para ficar com uma mulher com quem se apaixonou. Isso significa que você deve fazer o mesmo? De forma nenhuma. O que deve nos guiar na Bíblia não são, em primeiro lugar, os exemplos encontrados nas narrativas, mas sim ordens e princípios claros revelados na palavra. Isso é saber interpretar a Bíblia de acordo com cada gênero literário presente. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre isso, veja a série daqui do canal sobre como interpretar a Bíblia. O link também vai estar aqui na descrição. Mas lembre, veja depois. Agora, quando Gideão pediu aqueles vários testes a Deus, Gideão não estava estabelecendo um exemplo a ser seguido. Pelo contrário, Gideão estava sendo covarde e incrédulo. O Senhor havia dito claramente para Gideão que ele deveria liderar Israel para que eles fossem libertados dos midianitas. Mas Gideão duvidou e pediu para que Deus respondesse não a um, mas há vários testes, até que ele realmente acreditasse na palavra de Deus. Só que Gideão deveria simplesmente ter crido na palavra do Senhor e obedecido à palavra do Senhor. E da mesma forma, nós não devemos ficar fazendo vários testes para saber o que é vontade de Deus. Simplesmente devemos olhar para os mandamentos e os princípios do Senhor revelados na Escritura e obedecer. Agora, antes de passar para outras duas formas erradas de se buscar a vontade de Deus, se você está curtindo esse conteúdo, esse vídeo e quer aprender mais, então deixa aí o seu like para a gente ter esse feedback e se inscreva no canal para também não perder novos conteúdos como esses que saem semanalmente. Além disso, deixa aí também sugestões para os próximos vídeos. Agora, a quarta forma errada de se buscar a vontade de Deus é através de sinais. Você estava pensando se deveria comprar um carro que seus amigos recomendaram para você, mas você estava em dúvida se comprava ele ou outro mais barato que você também viu. Agora, porém, em todo lugar que você vai, você encontra esse carro pertinho de você. Olha só, será que isso não é um sinal de Deus dizendo para que você compre aquele carro, que você precisa daquele carro? Ou será que é simplesmente o seu coração tentando encontrar motivos para você comprar exatamente aquilo que você queria, ao invés de economizar? Às vezes, então, caindo num consumismo. E às vezes pode ser justamente o contrário também. Você pode começar a enxergar sinais de que não deve fazer algo simplesmente porque é uma decisão muito importante e agora você está com medo de se comprometer com ela. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Quando, depois de muita oração, leitura da palavra e conselhos, eu decidi pedir em noivado a minha esposa, logo depois, nos dias seguintes, eu tive um pesadelo em que ela me traía. E como eu era recém-convertido,
eu fiquei com muito medo, eu fiquei logo desesperado, assim, achando, meu Deus, isso é um sinal, e agora o que é que eu vou fazer? Só que, ao invés de simplesmente desistir do casamento, eu corri para casa de um amigo com quem eu me aconselhava, e ele foi usado por Deus, graças a Deus. Deus usou ele para que ele me mostrasse, para que eu tivesse bom senso e entendesse que não é assim que eu deveria ver as coisas. Isso era apenas uma das muitas preocupações que poderiam surgir na minha mente diante de uma decisão tão importante como um casamento. Mas a Raíssa, minha esposa, sempre foi alguém completamente fiel, sempre foi alguém apaixonada por mim. Então, por que será que eu deveria mudar toda a visão de tudo que as circunstâncias me apontavam sobre ela por causa de um sonho? Eu não devia achar que isso mudaria por causa de um sonho. E resumindo, graças a Deus, eu tô num casamento feliz há quase 10 anos, com uma esposa fiel e maravilhosa que eu amo e que me ama muito e que nunca me deu sequer um motivo para desconfiar dela. Agora, imagina se eu tivesse dado ouvido àquele sonho e a essa história de sinais. Como eu já disse, o nosso coração é enganoso. Se nós formos tomar decisões baseados em coisas subjetivas como sinais, emoções e outros critérios como esses, ao invés de buscarmos analisar as coisas com mais clareza e a objetividade à luz da palavra, nós sempre vamos caminhar por caminhos ruins. Mas e você, já tomou alguma decisão baseada em alguns desses sinais? Porque uma outra forma errada de se buscar a vontade de Deus é por meio da Bíblia. Quer dizer, não exatamente da Bíblia. A Bíblia é exatamente o que nós devemos usar para tomar decisões. Mas o problema é quando usamos ela da maneira errada. Por exemplo, por meio da quinta forma errada de se buscar a vontade de Deus, através de versículos aleatórios, ou como eu gosto de chamar, loteria bíblica. Alguém está em dúvida sobre o que fazer e para ajudar a tomar uma decisão, o que é que ele decide? Ele decide buscar o direcionamento de Deus. Então o que é que ele faz? Ele vai à Bíblia, aí sim. Só que ele faz isso do jeito errado. Ao invés de ler a Bíblia como um todo para saber o que Deus ensina sobre o dilema em que ele se encontra, ele simplesmente deixa a Bíblia abrir aleatoriamente em alguma passagem, coloca o dedo num versículo qualquer e espera que o que ler ali seja Deus falando com ele. Já viu alguém falando disso para você? Alguém falando que deveria fazer isso? Bem que essas pessoas poderiam acabar achando aquele versículo que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não é assim que Deus quer que você leia a Bíblia em busca da vontade dele. O que ele diz é que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então sim, a forma correta de se buscar a vontade de Deus é por meio da Bíblia, mas não seja preguiçoso e supersticioso de ficar procurando saber o que Deus quer dessa forma aleatória e ineficaz. Leia a Bíblia como um todo e aí sim você vai aprender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Descobrir do que ele se agrada e do que ele se desagrada. O que ele quer que você faça e o que ele não quer. E sim, é verdade que a Bíblia não tem um mandamento falando especificamente sobre todas as decisões que devemos tomar na nossa vida. Mas ela apresenta princípios claros que podem nos guiar em todas as decisões. Quer saber que princípios são esses? Então se inscreva aqui no canal porque logo vai sair um vídeo sobre esse assunto. E se você está vendo esse vídeo bem depois, já dá uma olhada aí porque o vídeo já deve ter sido lançado e o link deve estar aqui na descrição. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!